Na última quarta-feira eu já estive falando sobre a última ceia, a última Páscoa e a primeira ceia, quando Jesus cumpre a Páscoa judaica, estabelece então a celebração da ceia. E hoje então pela manhã nós veremos esse texto e alguns outros. Eu peço então que você abra aí sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Nós leremos o verso 7 e o verso 8. Peço que você se coloque em pé, por favor, em reverência ao texto sagrado, se você assim puder. Se você estiver do lado de alguém aí que está sem o texto, você pode compartilhar, mas ele está sendo projetado aqui na tela também. 1 Coríntios, capítulo 5, 7 e 8, diz assim o texto sagrado: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Agora eu leio na NVT, versão que está sendo projetada. Livrem-se do fermento velho, para que vocês sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso nós celebramos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Que Deus abençoe sua palavra lida em nossos corações. Amém? Vamos orar? Deus de graça, amor e bondade, nós oramos e consagramos esse tempo ao Senhor. Muito obrigado a Deus por essa manhã tão linda. Obrigado por ver a igreja cheia, repleta de pessoas que buscam Teu nome, de que confiam no Senhor. E a nossa oração é que o Senhor fale ao nosso coração, ao coração daqueles e daquelas que estão nos acompanhando também pelo nosso canal do YouTube. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para Te servir e nós queremos aprender mais a respeito de Jesus e da sua obra, e assim pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Obrigado pelos nossos visitantes, pelos nossos irmãos, pelas irmãs e irmãos que estão trabalhando aqui desde a madrugada, e nós Te louvamos por ver tanta gente querida envolvida no trabalho do Senhor. Isso aquece o nosso coração, anima a nossa alma, e de forma muito especial, como obreiro dessa igreja, como servo escolhido pelo Senhor e vocacionado por Ti, eu Te agradeço pela minha vocação, Te agradeço porque o Senhor me plantou aqui nessa igreja pela Tua vontade, e aqui estou há 5 anos, ó Deus. Peço graça e misericórdia, peço que o Senhor me ajude a ajudar essa igreja na exposição bíblica e no comando, na condução, no gerenciamento das pessoas e no cuidado pastoral. Ser comigo, ser com aqueles que me ouvem nessa manhã, Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, o seu lugar. Por enquanto eu digo assim, a sua cadeira, o seu assento, mas um dia essa cadeira será mais confortável. Um dia essa cadeira será mais almofadada, né, Thelma? Amém. Esse dia chegará, e passo a passo a gente tem caminhado. E dentro da mensagem eu quero dar um testemunho, se der tempo 2, de situações onde a ressurreição trouxe esperança para as pessoas e nós podemos descansar a nossa vida no Senhor. Rafael brincou comigo e falou assim: mano, que terno é esse? Eu falei: é o terno da minha posse, é o terno que eu uso para os casamentos e para algumas ocasiões especiais. Mandei lavar, viu, dona? Mandei lavar, tá limpinho. Vai que alguém vem me abraçar e sai espirrando, né? Ah, cara, o pastor. Eu falei: não, eu falei, a Neide vai olhar para ver se eu tô arrumadinho, né, dona Neide? Aí, ó. Tinha mais sustância aqui dentro, né? Mas menos mal, né? E aí eu falei para o Rafael: não, hoje é o melhor.
Não sei para você e qual o seu entendimento. Eu espero que, se você não tem um entendimento que você mude. Mas hoje é o culto mais importante do ano. Nós estamos diante da celebração da ressurreição do nosso Senhor. Infelizmente, por um calendário típico marcado pelo capitalismo, nós pensamos que é o Natal. Mas para nós cristãos, ao longo da história, a morte e a ressurreição de Jesus é o ponto central da igreja. E por isso, para nós cristãos, o culto da ressurreição é o momento em que nós renovamos a nossa fé e reafirmamos ao mundo que nós cremos somente em Jesus, aquele que ressurgiu, vivo está à direita do Pai, recebeu o título de Príncipe da Paz e Salvador do mundo. Ele devorou a morte. Ele foi, sim, como Isaías disse para nós, e nós lemos aqui, imolado, foi como ovelha muda para a cruz, sofreu caminhando para a cruz, mas lá no sepulcro ele ressurge com poder e glória. E aí eu me lembro da expressão bíblica, como o leão da tribo de Judá, e devora a morte, tragada foi a morte, a tua vitória. Onde está a morte? A tua história. Essa semana eu passei na frente de uma escolinha de criança, pequenininha, como chama? Lá na minha cidade é EMEI, né? Aqui é SEI, Centro de, como que é? Me ajuda aí? Educação infantil, recreação, tal, não sei o quê. E tinha uma criançada brincando, porque o Timóteo ficou com saudade. Lembrei. Timóteo falou assim: pai, a vida de adulto é cansativa. Eu falei: adulto? Eu falei: preciso concordar com você, mas você não chegou lá. Você não chegou na fase do boleto, né, Tiaguinho? Ontem ele brincou com o Tiaguinho, eu achei um barato. Aí eu falei assim: sabe o que é? Os horários, né? Muita aula. E lá na escola, a gente não tem tempo de brincar. A gente não brinca mais. Vocês não vão no parquinho? Eu falei: é muito raro. Você não pode colocar eu no carro e me levar na escola antiga? É 2 quadras ali da escola onde ele estuda. Aí eu passei lá, parei o carro, ele ficou todo emocionado. Falei: isso aí que é escola, tá vendo? Brincar. E tinha umas criancinhas naquele gira-gira, sabe o gira-gira? Eles estavam cantando uma musiquinha, uma cantiga de roda. E eu fiquei parado e ele ficou emocionado de lembrar da escola. E eu fiquei emocionado de ver ele emocionado e ver as crianças cantando. E as crianças rodando, aí ele falou assim: é isso. Eu saía dali todo meio, quase vomitando, mas era legal demais. Eu falei: sim, meu filho, vamos aproveitar. Um dia nós estaremos com Jesus, como essas criancinhas assim, rondando o diabo e falando assim para ele: onde está a morte, a tua história, a tua vitória? Nós não temos mais grilhões. Jesus nos libertou. Esse é o sentido da Páscoa. Aleluia. Somos livres. Ele nos libertou. Agora, nós precisamos entender que a Páscoa é uma festa judaica, onde os judeus do Antigo Testamento e alguns judeus até hoje celebram anualmente a saída do Egito, a libertação do Egito, a redenção do Egito, a remissão do Egito. Agora então Deus tira o seu povo da escravidão e o coloca em liberdade. E o texto lá de Êxodo vai dizer para nós que naquele contexto da Páscoa era necessário que eles fizessem algumas coisas. Deus ia fazer a parte dele, mas Deus também queria uma celebração. Um princípio aqui muito interessante: Deus sempre pediu para o seu povo o quê? Celebração. Por isso que no livro de Salmos está repleto de expressões assim: celebrai com júbilo ao Senhor. Alguém diz assim: nossa, a igreja Nova Canaã está cantando bonito. Ele falou: não, é que o povo lá tem se convertido mesmo. Dá uma risadinha aí. Tinha uns crentes mais ou menos lá, ou eles vão se enquadrar ou eles não vão aguentar. Não tem jeito. Então a gente vem com alegria. Quando você acordou, fala a verdade. Eu tenho bastante disposição. Cheguei na padaria cedo, fazendo um arruaça, Marina. A moça falou assim: nossa, todo dia você acorda assim, Jefferson? Eu fui lá buscar os pães.
Falei, todo dia. Ele falou, nossa, deve ser terrível ficar com você de manhã, hein? A moça falou, a gerente. Eu falei, sim, minha esposa também acha. Ela não responde nada para mim de manhã. Eu nem conversei com a Natália ainda hoje. E eu acordei disposto, mas a maioria acorda como? Agora, para vir para o culto da ressurreição, a gente vem como? Da celebração. Apresentai-vos diante dele com cântico. Deus sempre exigiu do seu povo o quê? Celebração, cântico, louvor, culto. Deus está falando, eu vou libertar vocês, mas eu espero que vocês façam uma grande celebração. E agora eu é que vou dar as dicas para a celebração. E veja comigo, lá em Êxodo capítulo 12, se você tiver curiosidade você pode abrir. Eu vou citar apenas os textos e os contextos. O contexto aqui é o das 10 pragas. A última praga seria então a morte dos primogênitos. E aí vem então a expressão Páscoa, que no hebraico é Pessah. E o que é Pessah? Senão passar por cima. E o anjo do Senhor iria passar por toda a tenda, ou todas as tendas do povo de Deus. E aqueles que tivessem a marca do cordeiro, o anjo passaria por cima. Isso é Páscoa, Pessah. Passar por cima. Agora, aqueles que não tivessem a marca do cordeiro, a marca do sangue do cordeiro, seriam completamente exterminados. E isso fica como uma evidência ou um apontamento para aquilo que Jesus faria. Porque Jesus fala assim: quem não come da minha carne, quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Ou seja, quem não está comigo, quem não crê no poder da ressurreição, não será ressuscitado juntamente comigo. Porque a expressão bíblica que enche o nosso coração de esperança é o seguinte: assim como ele ressuscitou, nós também com ele ressuscitaremos. Ou seja, você e eu não ficaremos no túmulo, se você crê em Jesus. Aleluia. O túmulo só receberá o nosso corpo, que diz o texto bíblico que o pó, e é só pó mesmo, viu? Cuidado com a vaidade. Cuida da sua vida, aproveite seus dias. Fica pensando muita coisa não. Lembra que Jesus falou para a gente não acumular tesouro aqui a ferrugem vem, o envelhecimento vem. Não vou olhar para ninguém, vou olhar para baixo. As rugas vêm. Mandaram eu fazer botox. Pastor, agora que você está ficando meio enrugado, você tem que dar uma... Imagina, Marina, eu assim, ó, chegar aqui, Terezinha, olha para mim. Esticadão. Pastor, posso pagar um implante capilar para o senhor? Falei, irmã do céu, ajuda nós na construção. Eu posso tomar posse lá na Nova Canaã de cima, lá carequinha. Não vamos gastar muito dinheiro com essas coisas não. Vamos pensar no nosso interior, vamos juntar tesouro nos céus, vamos levar mais pessoas a crer na ressurreição e na libertação que Deus está operando entre nós. O povo de Deus ser completamente liberto do Egito era algo assim, impossível aos olhos humanos. Nós, resgatados pelo sangue de Jesus, também era algo impossível. E diz o texto que naquela noite eles precisavam comer a carne do cordeiro, lembra? Como que era o cordeiro? Sem defeito, sem mácula, tinha que ser macho de 1 ano, tinha que comer toda a carne. Eu acho que o Rafael ia gostar dessa. Come tudo no dia. Viu, Bruno? O que sobrar tem que queimar. Não pode quebrar nem um ossinho, viu, Lucas? Não pode quebrar o osso do cordeiro. Tem que deixar ele inteiro. Os ossos têm que ficar inteiros. E pega o sangue e passa nos umbrais. Agora veja que curioso, Kátia, que João, o apóstolo, vai dizer que do Cordeiro de Deus nenhum osso foi quebrado, já fazendo uma amostra do que o que foi colocado em Êxodo se cumpre em Jesus. Quando alguém era crucificado, os soldados chegavam e quebravam as pernas para facilitar a morte. E João diz assim: Deus não permitiu com que ninguém tocasse nele e nem quebrasse nenhum dos seus ossos, mostrando para nós que o Cordeiro de Deus, o Santo,
não foi quebrado. Deus é poderoso, louvado seja o Senhor. Aquilo que Ele disse, se cumpre. Pega o sangue, põe nas ombreiras da porta, pega a carne, consome a carne, não pode ser cru, tinha que ser assada. Quem aqui gosta de carne assada? Levanta a mão. Pode me chamar, viu? Eu aceito convites. Minha agenda está aberta. Como a Josiane fala assim, ó, tô brincando com ela, tô facinho, viu, Val? Pode me chamar. Pães asmos, sem fermento. Porque se colocasse o fermento na massa, tinha que ficar esperando, né? Assim, ia demorar. Então, a fuga do Egito vai acontecer a qualquer hora. Então, tem que ser pães asmos, sem fermento. Inclusive, Paulo aqui vai dizer para nós, para a gente jogar fora o fermento velho e viver uma nova massa. Abandone a sua vida do passado e viva a vida que Deus tem para você. Aleluia. Isso é Páscoa. Seja marcado pelo sangue. Tem as ervas amargas, né, Lucas? Para representar o tempo de aflição. E nós aprendemos que tudo isso gira em torno do Cordeiro. E eu peço que você se lembre que das ofertas de Caim e Abel, por exemplo, Caim trouxe as ofertas da terra e Abel trouxe o Cordeiro, e Deus aceitou o que? A oferta do Cordeiro. Deus só aceita o Cordeiro, e a Bíblia vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí então o anjo passa, e aqueles que têm a marca do Cordeiro não sofrem a penalidade da morte. Por isso que o Novo Testamento vai mostrar para nós que nós que temos a marca do sangue de Jesus, e nós que fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, somos libertos e temos a certeza, o penhor da salvação, de que nós estaremos com Ele para todo sempre. Você e eu precisamos ter a marca do Cordeiro, e o que nós celebramos hoje é que nós vivemos debaixo da confiança que temos em Jesus. Quando Ele disse assim para nós: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós servimos ao Deus que nos traz da morte para a vida, que quebra os grilhões do pecado, de Satanás, e nós vivemos livres. Fala amém. Livres. Não há condenação sobre nós. A nossa cédula de dívida foi pregada na cruz. Não tem nada e nem ninguém que pode nos acusar quando nós estamos em Jesus, porque o sangue dele foi aspergido sobre nós. E o anjo da morte não passa na nossa vida, não passa na nossa casa e não passa na Nova Canaã. Não tem poder sobre nós. Nós não falamos de morte, nós falamos de vida. Então glória a Deus, amém por isso, amém. Qual que é o nosso vocabulário? Falei para Timóteo isso. Temos que parar de contar morte, desgraça, destruição, problemas, corrupção. Temos que falar de esperança, porque Ele vive. Nós cremos na manhã. Temos que falar de vida, e Ele está trazendo vida aos nossos corações. Ele está nos resgatando, Eduardo, dando alegria. Quem lembra do Eduardo do primeiro dia que ele chegou? Vergonhoso? Fica de pé aí, o espeto. Eduardo, desculpa, escapou seu apelido. Obrigado. Se quiser minha gravata, colocar nessa camisa aí fica bom, viu? O Edivaldo estava de olho na minha gravata. Sai fora, Edivaldo. Tudo. Eduardo chegou quietinho, né? Agora ele dá um sorrisão bonito para nós, olha lá. Olha que morenão. Semana que vem ele vai estar aqui na classe do batismo. E esse é o primeiro testemunho que eu preciso contar para vocês. Fui visitar essa família. Posso contar essa história? Posso, Gabriel? Sim, senhora? Você não vai ficar brava comigo? Eles entraram na minha turma, ô Edielson, na 5ª para a 6ª lição. Chegou na última lição, há 2 semanas atrás, a gente foi dar as roupas para todo mundo. E aí aquele homem grande, moreno, olhou para mim e falou: pastor, fez uma carinha de criancinha assim, sabe, Ângela, quase chorando. Eu não vou nessa turma, não. Falei: cara, você chegou na 5ª lição e vocês
precisam fazer as 5 primeiras. As aulas estão, né, Paulinho? Lá no YouTube, você pode acompanhar as aulas online, você tem o material. E aí a Gabi falou assim: ai, pastor, mas tinha que ser nessa turma, a gente se identificou com esses alunos, com esse grupo, e tinha que ser agora, a gente entende de Deus. Se você entende de Deus, falou comigo, imagina, eu sou um pouco direto, se você entende de Deus, vai estudar, tem o que fazer, vamos ralar, vamos correr atrás. Eles têm 2 filhinhas, correto? E tem uma na barriga, que se mexe à vontade já, né? A gente foi lá visitar a irmã Darcília passava a mão, foi muito legal, foi jóia demais. E a Rose levava ela lá para visitar a tua avó, olha que incrível. E a tua avó lembrou e ela falou: como é lá, eu vou. Foi muito legal. E aí, veja bem, lá nesse culto que a gente fez na casa da irmã Darcília, eles falaram assim: olha o poder da ressurreição. Nós estamos com sono. Eu falei: estou vendo, a Gabriela estava com sono, tá? Sabe o que é, pastor? O Eduardo trabalha, ele entra às 4 e ele chega na madrugada do trabalho. Quando ele chega direto do trabalho, antes dele dormir, sabe o que nós estamos fazendo das 4 às 6, enquanto as meninas estão dormindo? Nós estamos estudando e nos preparando para o Senhor nos batizar. É um povo que está estudando na madrugada. Vê se Jesus não está operando nisso, gente. Tem situação impossível para Deus? Não. Tem gente que está sendo liberta do pecado e quer mostrar que ele é a nova criatura e que Jesus é o Cordeiro Pascal na sua vida. É isso? E a Gabriela falou assim: eu quero me batizar já, pastor, para minhas filhas verem e para eu contar para a terceira que está no ventre que ela já está ali sendo consagrada. Pensa numa coisa linda. A ressurreição e vida. O que a gente tem que falar? De vida. Posso contar mais uma história? William, você está de segurança aí Posso? Dona Gleice, você vê lá se as crianças já estão finalizando? Eu tenho mais uns 10 minutos aqui de sermão. Cheguei a fazer uma visita pastoral. É bom receber visita pastoral ou não? É bom, hein? Eu gosto quando meu pastor vem me visitar também. Puxa vida, é mó legal. A gente se sente bem, né? Aí teve um dia que eu falei assim: vou visitar uma amiga minha, irmã nossa. Ela é empresária, ela está vivendo um momento assim bem corrido, muita coisa a fazer e tal. Vou lá. Natália, vamos lá visitar fulana? Quase que eu falei o nome dela. Ela ia ficar brava. Vamos. Fulana, tal dia a gente... Não, pode vir aí, tem café e tal. E a gente foi lá na empresa dela. Então, pastor, a gente tem tantos funcionários. E aí a gente correu, tal. Ela mostrou, tal, isso aqui, papapá. Mas a gente está vivendo um momento difícil, transição e tal, não sei o que, papá. Estamos abrindo outro pavimento, outro lugar. Estamos contratando aí os haitianos, tem um outro povo que a gente está querendo contratar, a gente quer expandir, mudar um pouco de setor, de área, porque a gente precisa disso, mas a gente precisa vender 2 terrenos, e eu queria colocar isso diante do Senhor. Então, tá bom, e a gente conversou ali naquela situação. Já estão quase prontos lá? Beleza. E aí, ela falou assim: você pode levar esse pedido de oração? Posso. Mas você está com expectativa que você vai vender o terreno? Ela falou assim: não muito. Porque o terreno eu acho que é difícil de vender, e a situação econômica para a venda de terreno está super valorizado, acho que não vai rolar, e pá. Mas você crê no poder de Deus ou não? E aí eu sou direto, né? Claro que eu creio. Ela tremeu. Claro que eu creio. Brava ainda, espanhol, né? Claro que eu creio. Então tá bom. Se creres, o que foi que Jesus disse? Se creres, completa comigo, verás a glória. Você crê, menina? Creio. Vamos embora, então vamos orar. Coincidentemente eu fui lá essa semana. Falei: vou lá visitar. Eu ia semana passada, retrasada, não deu agenda, não encaixou. Eu também não passei bem um dia que eu tinha combinado e tal. Deu certo, fui lá. Cheguei lá, a Glaucia, ela toda feliz.
Falei, nossa, que legal, me levou num pavimento, me levou no outro, me apresentou para o funcionário, ora aqui, conversa ali, mostra isso e tal, não sei o quê. Eu preciso contar uma história para o senhor. Pois não, sabe aquele terreno? Sei, e daí, o que você conta? Levei o cara para ver, e aí? O cara entrou no terreno, na hora que ele pisou, Maria, ele pôs a planta do pé no terreno, ele falou, o terreno é meu. Falou, estou pedindo tanto, é meu, e vou te pagar na quinta-feira. Veja se Deus não está nessa história. Aí ela pega na minha mão e fala assim, avisa a tesouraria lá que eu vou mandar uma oferta para a igreja. Chega na quinta-feira, um comprovante de Pix, eu pego na hora e já voto no grupo do Finanças da igreja. A Marilise já, glória a Deus, bênção de Deus. Bênção de Deus para o cara que comprou porque o terreno era bom, bênção de Deus para ela que vendeu e confiou na glória de Deus, e bênção de Deus porque nós fomos abençoados pela bênção que Deus deu para ela. Nós cremos em Deus e por isso nós falamos que nós somos da ressurreição, e por isso a gente fala de vida, não de morte. Uma pessoa pessimista ia falar assim, não, o cenário não é de venda, o cenário não é agora de comércio de terreno, não vai acontecer, as coisas estão complicadas, mas nós falamos de vida. Uma pergunta, o que está morto, ou qual área da sua vida que está um pouco cheirando morte, que você precisa que Deus derrame vida? Qual área, ou qual sentimento, você fala assim, eu queria que Deus trouxesse vida nisso aqui, porque Ele disse que Ele é a ressurreição e a vida, e por isso nós, nessa manhã, nesse dia e para todos sempre, celebraremos o Cordeiro de Deus que vive e reina para todos sempre, aquele que merece e receberá a honra, a glória e o poder e a majestade pelos séculos dos séculos, e nós, os remidos, estaremos com os anjos cantando diante do trono de Deus e diante do Cordeiro, obrigado, digno és o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória. Ele é o Cordeiro pascal. Voltar a comer carne de cordeiro, voltar a comer pães asmos e comer ervas amargas é festa judaica, nós somos cristãos. Por isso que na última ceia, Jesus fala assim, daqui em diante agora é a ceia do Senhor, não é mais a Páscoa. Nós não temos mais a Páscoa, nós temos agora a celebração da ceia. Na primeira aliança vocês comemoravam a Páscoa e vocês contavam da libertação do Egito. Agora vocês podem e devem contar a libertação que está acontecendo em vocês. E aí você pega o pão e você fala assim, dou graças a Deus pelo corpo de Jesus. Você pega o cálice, o suco da uva, e você fala assim, não, o suco da uva representa no antigo Israel alegria. Para os judeus, o vinho é sinônimo de alegria. Já na cultura greco-romana, o vinho simboliza amizade. E Jesus fala assim, eu vou partilhar com vocês a minha amizade. Vós sois os meus amigos se fizerem o que vos mando. Eu vou partilhar, eu vou compartilhar, eu vou repartir, eu vou dar a minha vida para cuidar de vocês. E eu espero que vocês celebrem a ceia, disse Jesus, em memória de mim. Resgate na sua mente aquilo que Deus fez e aquilo que Deus está fazendo, e você poderá celebrar conosco nessa manhã. Se alguém que é batizado, lavado pelo sangue de Jesus, ainda não pegou o cálice, pode ir ali na recepção. Vamos nos preparar para esse momento. Alguém pode ir ali. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, se você é de uma outra igreja e está aqui conosco, você é convidado a celebrar conosco também. E se você ainda não foi batizado, você espere o momento certo para você celebrar conosco após o seu batismo. Todos foram servidos? Sim?
Pegue um pedacinho do pão e vamos relembrar o que esse corpo representa para nós. Comamos todos em memória de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, pelo corpo de Jesus. Corpo puro, santo, sem pecado, levado à cruz, levado ao mais alto sofrimento humano, e Ele suporta tudo por amor a nós. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus sofreu afrontas. Obrigado porque quando Ele foi cuspido, Ele não revidou. Obrigado, Senhor, porque quando Ele foi furado do lado, Ele não praguejou. Obrigado porque quando Ele recebeu vinagre ao invés de água, Ele não amaldiçoou. Obrigado, Senhor, porque pediram para Ele descer da cruz, Ele não desceu. E o que prendia o nosso Senhor lá na cruz, o corpo dele lá na cruz, não foram os pregos, mas foram o amor, foi o amor. Nós reconhecemos isso. E nessa manhã, em memória de Jesus, nós comemos desse pão, trazendo a imagem e a memória do nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Você está com o seu cálice? Se você puder e quiser, compartilhe com alguém que está do seu lado. Se você quiser, fala assim: ó, você é meu amigo, você é meu irmão. Se alguém quiser trocar comigo, Cezinha, troca comigo aqui. Somos irmãos. Deus abençoe sua vida. Troca com alguém aí. É partilha. O mesmo sangue que está sobre mim está sobre você. A morte não vai pegar a gente, amém? Somos livres e viveremos assim para todo sempre. Somos amigos de Deus pelo sangue de Jesus. Bebamos todos em memória de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por aquele sangue carmesim puro vertido na cruz. Obrigado, Pai, porque fomos comprados não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. E nós nos reunimos nessa manhã por conta desse precioso sangue. E te damos graças porque esse sangue nos libertou, nos livrou da condenação eterna. E tem moldado a nossa forma de viver hoje e agora. Pedimos também, Senhor, perdão pelas nossas faltas, pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas. Pedimos, ó Deus, que nessa manhã, essa ceia também nos revigore para a honra e glória do Teu nome. Nos ajude, Senhor, a sermos melhores cristãos, melhores representantes, melhores testemunhas do Senhor. Nos ajude a não nos esquecermos nunca que a nossa vida vale o Cristo crucificado. Obrigado, Senhor, por cada gota do sangue redentor e remidor de Jesus. Depositamos, Senhor, a nossa vida, a nossa existência nas Tuas mãos, pedindo perdão pelos nossos pecados, e oramos agradecidos em nome e por amor de Jesus. Amém.